Olá, bem-vindo à nossa aula de número 9. Nós estamos falando da cruz como estilo de vida. Essa é exatamente uma continuação direta da nossa aula anterior, porque nós estamos olhando algumas características do caráter do Senhor Jesus e para justamente entender que ele vivia essa cruz, né, como um estilo de vida em todo o seu ministério. Não foi apenas um evento no final da sua vida, não foi um evento no final do seu ministério. Era um princípio colocado em prática em todo o tempo, em todo momento. E nós falamos rapidamente sobre como ele aprendeu a se submeter, né? Submissão está relacionado à cruz como estilo de vida, como ele manifestava um coração ensinável, né? E como ele também não agia no entendimento e no seu esforço próprio. Hoje nós vamos falar de mais 3 aspectos da vida de Jesus que estão intimamente relacionados com isso, com essa ideia de ter a cruz como algo constante. Não é algo que eu manifesto quando eu venho no culto. Não é algo que eu manifesto quando eu estou realizando o meu ministério. Não é algo que eu realizo apenas para que as outras pessoas possam ver como eu sou um bom servo, como eu sou um bom cristão. É algo que está intimamente relacionado com o nosso caráter. Se você se lembra das nossas primeiras aulas, caráter é aquilo que você é. Não importa se as pessoas estão te vendo ou se você está sozinho num lugar fechado, só você e Deus. Então, o caráter nosso precisa ser transformado por essa realidade também. Então, seguindo a nossa continuação, seguindo a nossa aula aqui, uma das outras coisas que nós vamos perceber na vida do Senhor Jesus é que ele renunciou ao amor próprio e também à autopreservação. E aqui é um detalhe muito difícil, muitas vezes, de ser colocado em prática, porque nós já nascemos com o instinto de autopreservação. Todos nós, ninguém aqui coloca a mão no fogo para se queimar à toa. Ninguém aqui procura se ferir ou causar dor a si mesmo. É claro que existem algumas personalidades que infelizmente estão doentes, em que as pessoas procuram até mesmo colocar um fim na sua própria vida. Mas qualquer pessoa sã, qualquer pessoa normal, ela tem um instinto natural de autopreservação. Ela não quer de maneira nenhuma se ferir por qualquer coisa. E quando nós olhamos da cruz como um princípio de vida, nós vamos entender que aquele que é um cristão, ele está sujeito constantemente como se fosse uma ovelha em direção ao matadouro. Como o próprio apóstolo Paulo declara, hoje comemos e bebemos porque amanhã morremos. A nossa vida, de fato, em qualquer momento, o Senhor pode nos chamar a testemunhar em face da própria morte alguma situação desse tipo. E, claro, nesse aspecto, nós não temos espaço para covardia, porque se nós negarmos o Senhor, Ele também nos negará. Então, quando nós falamos sobre essa renúncia do amor próprio e da autopreservação, é algo que vai muito profundamente tocar as nossas vidas e que só realmente um caráter transformado, de fato convertido, que intimamente conhece o Salvador, pode se identificar com ele até mesmo no momento de sofrimento. Então, o que mais nós guardamos em nós mesmos, eu acho que é esse instinto. Né? E esse instinto de preservação nos faz pessoas medrosas, né? Porque nós temos uma natureza corrompida, nós temos uma natureza herdada, e essa natureza herdada sempre nos faz correr dos propósitos de Deus. Né? Então, quando a gente soma isso, a ideia dos prazeres terrenais, nós acabamos nos tornando pessoas irresponsáveis, que fogem da sua responsabilidade. Por quê? Eu sou medroso, eu também, eu de alguma forma não quero abrir mão dos meus prazeres terrenais, eu também acabo, então, por isso, fugindo das minhas responsabilidades. E nós não vamos encontrar nenhum desses 3 aspectos decaídos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito difícil de você colocar em prática, só mesmo não são no poder do Espírito Santo. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 39, e eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, ele diz assim, quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. É um versículo muito conhecido, né? Que nós, em outras versões, ele vai dizer, quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa
do Senhor Jesus Cristo, esse a encontrará. Então, essa ideia de renúncia, ela vai intimamente em direção à cruz, intimamente aos propósitos de Deus. Como é que uma pessoa pode se decidir ouvir um chamado missionário e cruzar o Atlântico, indo aos países que hoje existem declarada perseguição religiosa, simplesmente pelo desejo de sofrer? A gente sabe que não. É porque o que motiva essas pessoas é cumprir plenamente o propósito de Deus para cada uma delas. Então, quando a gente olha isso, esse versículo de Mateus 10:39, sob essa ótica de renúncia, né, nós sabemos que normalmente nós temos muito medo de ser prejudicados, ou emocionalmente feridos, ou até mesmo magoados. Então eu sei que muitas pessoas às vezes vão contra o seu próprio caráter ou demonstram um caráter debilitado simplesmente por não desejar de maneira nenhuma ser ferido por qualquer situação. Eu prefiro ficar quieto, envergonhar até mesmo a minha vida e o Senhor, do que declarar publicamente que eu sou um cristão. E esse é um dos grandes problemas, né? O próprio Pedro mesmo, nós falamos isso na nossa aula presencial, foi alguém que queria que o Senhor Jesus não se entregasse naquela cruz, que ele ficasse bem protegido. E o próprio Senhor Jesus o repreende, dizendo que aquilo era um desejo diabólico de preservação, porque Jesus sabia que ele tinha que cumprir aquele propósito de Deus, e para que nós venhamos a cumprir esse propósito de Deus, em alguns momentos o nível de renúncia necessário é o nível da própria vida, é a renúncia da própria vida, né? Um outro aspecto da vida do Senhor Jesus, ele aborreceu e recusou toda e qualquer glória humana. Parece que é outra coisa que está no nosso instinto. Como nós queremos ser reconhecidos. Como nós queremos ser, não vou dizer adorados, né? Porque se você perguntar isso para qualquer cristão, ele fala, não, eu não quero. Mas como a gente gosta que alguém dê um tapinha nas nossas costas e falar, nossa, como você é bom, como você fez algo bom, como você conseguiu realmente aí realizar um feito extraordinário. E Jesus não buscava nada disso, né? João capítulo 6, o verso número 15 diz assim, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Em que circunstância que esse versículo aqui foi escrito por João? Logo depois da multiplicação de pães, o povo começa a dizer, olha, esse é o profeta, esse é aquele que haveria de vir, esse é o Messias, esse é o ungido. Então Jesus, sabendo que o povo viria ali para tentar colocá-lo como rei de Israel, ele se ausenta, ele se retira e busca a solidão do monte, porque ele sabia que o reinado dele não era um reinado humano, como um rei que se senta num trono e julga todas as pessoas, mas que sim, o reino dele seria eterno, um reino espiritual. Então nós olhamos até o próprio Senhor Jesus, né, não andando por esse caminho de receber glória das pessoas. Hoje nós, claro, nós o glorificamos como o nosso Deus eterno, a terceira pessoa da Trindade, nós o adoramos como nosso Rei, mas naquele momento ele sabia que não cabia a ele assumir esse trono humano. Então naquele momento ele não aceitava nenhum tipo de glória. E como nós, muitas vezes, nós preferimos esse louvor temporário a buscar uma glória eterna, né? Jesus preferiu, em grande aspecto, olhar e passar pela vergonha da cruz, porque ele entendia que essa era a vontade de Deus. A grande questão da vida diz respeito ao êxito. Todos nós queremos ter sucesso, todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos ser admirados, aprovados, né? Mas se a gente não abrir mão dessa glória passageira para entregar tudo isso, nós vamos nos tornar como fariseus, que simplesmente buscavam o reconhecimento de uns pelos outros. Entenderam? Então, é o grão de trigo que quando cai na terra e morre, que realmente pode gerar uma planta que seja útil e que produz muito fruto, né? Olha só o que diz aí João capítulo 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, o grão de trigo morto produz muitos frutos. Então, um cristão entregue à vontade de Deus, até mesmo na sua morte,
no seu testemunho, no seu martírio, ele alcança muitas vidas para o Senhor Jesus. Tem uma historinha que eu ouvi uma certa vez de um missionário contou, ele estava trabalhando na China e no período ainda que as coisas ainda não eram mais difíceis, né? Que o governo simplesmente, quando encontrava qualquer chinês de posse de uma Bíblia, isso significava uma execução pública. E uma família foi apanhada estudando a Bíblia em casa. O esposo, a esposa e as 3 crianças. E eles foram levados a um determinado lugar, os soldados os obrigaram a começar a cavar um buraco, dizendo que eles seriam enterrados vivos dentro desse buraco. E depois a família toda foi colocada e os soldados começaram a jogar terra, né, dizendo que se eles negassem a Jesus, eles seriam poupados. E naquele momento ali a terra começa a encher, no momento você pensa, Deus vai suprir algum tipo de milagre, vamos ver o que vai acontecer, e a terra foi sendo jogada e foi sendo cheia. Quando o marido viu a circunstância dos filhos chorando, ele começa a tremer, né? Tentando assim, o que eu vou ter de solução? E no momento em que ele estava para negar a sua fé e pedir que os soldados parassem de enterrar, a mulher o repreende e fala, marido, fique quieto. Nós estamos morrendo nessa terra, mas hoje mesmo nós vamos cear com o Senhor de toda a glória. E naquele momento, os soldados continuaram a enterrar, a família foi enterrada viva, mas aquele testemunho, naquele momento, segundo conta esse missionário, ganhou vários, inclusive dos próprios soldados que estavam enterrando aquela família para a causa do Senhor Jesus Cristo, para o reino de Deus. Então nós não sabemos de que maneira Deus vai utilizar o nosso testemunho de vida, mas nós temos que estar dispostos em todo o tempo a recusar toda a glória humana e, se necessário for, até mesmo morrer pela causa do Evangelho. E a terceira e última parte da nossa aula de hoje, Jesus serviu a todos, aos santos para edificá-los e aos pecadores a fim de ganhá-los. A vida do Senhor Jesus foi uma manifestação em todo o tempo. Enquanto ele estava com os de Deus, edificando a igreja. Quando ele estava com os que não eram de Deus, como um testemunho vivo para salvá-los, para ver a salvação chegando a essas vidas. Olha só o que diz Mateus capítulo 20, verso 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o propósito de vida do Senhor Jesus era servir a todos. E para nós, como é difícil nós servirmos, não é? Como a gente gosta de ser servido, mas geralmente quando a gente tem que servir, a gente espera que isso é sempre o trabalho de outra pessoa, não o nosso próprio trabalho. Mas o próprio Senhor, e nós falamos isso já algumas vezes, quando ele toma aí a bacia e coloca a toalha sobre os ombros e vai lavar os pés dos seus discípulos, esse foi o maior de todos os exemplos do serviço. E nós precisamos olhar para Jesus com a mesma e ardente expectativa de viver e fazer as coisas como ele fez, exatamente da maneira como ele viveu. Isso só vem por meio de um completo nível de obediência a Deus. Não um nível comum, não uma resolução passageira, mas como uma disposição total do coração para falar, eu servirei ao Senhor, não importa o custo disso, até mesmo do meu nome, a mesmo dos meus bens, ou mesmo daquilo que eu ainda não tenho, que eu posso vir a ter, e isso já colocar e submeter ao Senhor. Porque tudo aquilo que nós falamos e prometemos ao Senhor, Ele vai cobrar de nós. Né? E a gente não tem exatamente aí um voto louco, né? de prometer coisas a Deus que quando Deus vier cobrar de nós, a gente fala, mas eu falei isso e eu não tinha essa intenção. Deus sabe, conhece a intenção do nosso coração. Então aquilo que a gente votar ao Senhor, que a gente possa cumprir. Né? Porque quando nós renunciamos à nossa expectativa de ganho, de lucro, de vantagem, eu creio que Deus pode nos usar de uma forma mais profunda. E isso faz parte de um caráter transformado. Eu queria terminar essa aula com Mateus capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a oração mais perfeita que um crente, um cristão pode fazer no dia de hoje. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei as dores, eu sei o custo que isso vai ter, mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a vontade de Deus,
e para cumprir-se o projeto, o plano daquilo que Deus estabeleceu. Essa tem que ser a nossa oração, até mesmo em face da própria morte. Se você quer realmente ter prova de que o seu caráter é transformado, você precisa então aprender a colocar em prática esse tipo de oração. Deus, ainda que me custe a vida, eu estou disposto a servir o Senhor, para que se cumpra a sua vontade. Amados, essa foi a nossa aula de número 9. Eu espero que você tenha entendido esse princípio da cruz colocado em prática, primeiramente na vida de Jesus, para que então a gente consiga colocar na nossa própria vida. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, a aula de número 10.